Sejam muito bem-vindos a mais um Pode Mais, o podcast oficial da equipe Avan. Eu sou o Alan. E eu sou a Carol, e nós garantimos que depois desse episódio você vai poder muito mais quando o assunto for comunicação ou inclusão. E Alan, quem é a estrela do nosso pod de hoje? Olha, Carol, eu vou ter que pegar a cola, porque são muitas qualidades. Ele é pedagogo, pós-graduado em Libras, certificado de proficiência no ensino de Libras, é tradutor, intérprete com mais de 19 anos de experiência na área de intérprete educacional e também empresarial. E o mais importante de tudo, ele é dono de um grande sonho de levar inclusão e acessibilidade para todas as pessoas. E nós ficamos muito felizes da Avan ser uma grande incentivadora desse sonho. É ele! Acertei. Ué, não entendeu o que a Carol falou aqui? Ela acabou de falar o nome do nosso convidado de hoje na língua de Libras. É o Glauber! Mas antes de tudo, no meio do nosso podcast, Carol, a gente vai lançar uma hashtag que você, com um tema, com um assunto, né? E você que comentar a hashtag, a gente vai fazer um sorteio, né, de um prêmio, de um brinde muito especial, assinado pelo Glauber, mas também pelo velho da Avan. E só ganha quem comentar. Só ganha quem comentar, e a gente vai falar a hashtag agora? Não vai. Vai ter que assistir até o final para saber. Então, é isso aí. Glauber, seja muito bem-vindo. Bem-vindo, Glauber. Conta pra gente aí como é que foi, e como é que começou esse sonho, né? A gente falou do sonho ali que a Avan já ajudou a realizar. O que foi esse sonho? Muito obrigado, primeiramente, a gente estava um pouquinho nervoso, mas vai dar certo, vai fluir bem. Borboleta na barriga. Sim. Mas que prazer estar aqui com vocês. Esse sonho, ele começou há alguns anos atrás, que aí eu tive que tirar do papel para colocar no papel. É legal, né? Que prazer legal. Então é muito bom quando a gente consegue realizar o sonho. Como que começou isso? Primeiro, eu tive que passar uma vergonha para mim aprender a língua de sinais, que eu acho que isso é importante a gente falar da necessidade para que depois a gente comece a elaborar algumas coisas, projetos, e isso ajuda a gente a crescer sim, emocionalmente. Sim. Eu fui viajar com uns amigos, e na família que me recebia, eles sabiam língua de sinais, estava lá junto com eles e a gente vai passear. A gente vai aproveitar o máximo que a gente pode. Tá viajando, né? Estava viajando junto com... E essa família que me recebeu sabia e tinha amigos que sabiam língua de sinais. E a gente foi passear, fomos para a praia, fomos para o shopping, fomos para a pizzaria. E numa roda de conversa, eu me senti excluído. Mas como assim? Como assim, né? Eu, ouvinte... Tava com os amigos, né? Com os meus amigos. Todos eles estavam conversando, batendo papo. De repente, todos eles começaram a conversar em língua de sinais e eu não sabia língua de sinais. Nada, Glauber, nada. Nada. Não sabia nada. Todos eles conversando e eu não sabia onde enfiar a cara. Aquela vergonha que a gente fica... Como socializar numa situação como essa, né? Impossível. E eu fiquei muito nervoso com aquilo. Falei assim, não acredito. Eu sou ouvinte. Tenho capacidade, sou inteligente, eu tenho que aprender. Que legal. Ou eu aprendo. Mais ou menos isso. Vai ou não vai? Vai ou vai, né? Não tem outro jeito. E foi o que aconteceu. Eu voltei para São Paulo, eu nasci em São Paulo, fiz um curso e entrei de cabeça. E até um amigo meu, ele falou assim, não, ele daqui uns 3 meses aí, ele vai desistir. Não. É só do momento, né? Empolgação, ele vai lá, aprende, daqui a pouco ele já desiste. E eu falei assim, não, ou eu vou aprender, não tem uma segunda opção. E entrei de cabeça, resolvi, aprendi a língua de sinais. 1 ano depois voltei lá e a gente foi passear, a gente foi conversar, mas aí a história foi diferente. Só esperando o momento, né? Não, agora quando eles vierem... Agora eu vou me comunicar. Agora sim. Consegui conversar com todo mundo, foi muito bom, muito prazeroso. Esse foi um primeiro momento. Depois eu fui convidado para mudar para outros lugares, a fim de ajudar os surdos,
morei numa cidade no interior do Ceará, e uma cidade chamada Crateús, e lá próximo tinha uma localidade, mais ou menos uns 30 quilômetros, e era uma comunidade que tinha surdos, e eles casavam assim, primo com tio, e Caramba. infelizmente gerava surdos. Aham. Então, e eu ficava pensando naquelas crianças, o que será daqui a 10, 15, 20 anos dessas crianças? Eu falei, como assim? O Aham. que vai acontecer com elas? Fui procurar material para poder justamente dar essa ajuda e esse apoio. Não tinha, pouco ou quase nada, assim, poucas referências. Aí então veio a ideia do livro. Eu falei, não, tem que ensinar alguns sinais básicos para as crianças. E a ideia, inclusive eu coloquei no livro, é que as crianças ouvintes e surdas, elas cresçam com uma comunicação natural. Elas podem se Caramba. comunicar tranquilamente. Essa é a ideia do livro. Esse é o grande sonho ali quando a Carol falou, né, da inclusão para todos. Não foi quanto tempo faz isso, Glauber, mais ou menos assim, que isso aconteceu? Faz mais ou menos uns 8, 9 anos. Era muito difícil achar material sobre isso? Muito difícil, pouca informação, projetos culturais, artísticos, assim. E a língua de sinais, a língua brasileira de sinais oficial, reconhecida, é relativamente nova. 2002 que foi reconhecida ela. 2002? Mas isso é no Brasil? No Brasil. Caramba, nossa, é recente, pouco né? tempo, né? É pouco tempo, a língua brasileira de sinais, e cada país ela tem a sua língua, língua espanhola, língua de sinais americana, paraguaia, argentina, então cada país tem a sua língua de sinais também. Então, não é um padrão, tipo, mundial, internacional. Que interessante isso, né? Então a língua brasileira de sinais, ela é derivada da francesa, então é muito legal, porque tem muitas palavras parecidas, sinais parecidos, inclusive a própria datilologia, o alfabeto, ele também é bem semelhante. Que interessante. Nessa cidade, desculpa, não. E nessa cidade eu percebi justamente essa necessidade de que eu precisava dar uma ajuda e um incentivo, eu precisava de alguma maneira tomar alguma ação, né? Até mesmo porque, como você disse, né, que a gente conversou antes, até nas palestras aqui na Van, as crianças, elas perdem muito dessa comunicação, né, então se elas não tinham nem essa base, não tinham nada, na verdade, né, era uma coisa que não conseguia se comunicar. Isso mesmo. Esse é um ponto importante de perder informação, de ter acesso à informação. Legal. Uma criança ouvinte, ela, quando o pai e a mãe e os irmãos estão conversando, às vezes o pai dá uma orientação para o irmão, a criança ouvinte, ela está ali no ambiente e percebendo o que está acontecendo. Olha, meu pai, minha mãe está dando orientação, assim. Está aprendendo ali também, Sim. né? Continua aprendendo, continua de uma forma não ativa, mas ela está recebendo informações. No caso de uma criança surda, ela perde muita informação. Nessa mesma situação do pai e da mãe conversando, ela está ali, talvez parada, olhando para o canto, para o brinquedo, tendo e criando o seu próprio mundo. Então perde bastante informação. E a gente não para pensar nisso, né? A gente não para pensar nisso. Porque esse ponto de as crianças aprendem muito ouvindo, né? A gente fala, né? A criança é uma esponjinha, a gente fala, vai ensinando. Só que a criança surda realmente ela não ouve esses momentos. E isso acaba com que ela perca, né, várias partes desse processo, né, Glauber? E o teu livro, ele também foi pensado para suprir essa falta de material e também ajudar essas pessoas desde o começo, né, desde da infância, mas também para os adultos. Né? Meus primeiros sinais, olha só que livro bonito, né? De verdade, que capricho, né? Meus primeiros sinais, né? E caramba, cara, ele é bem lúdico, né? Para quem tá vendo, para quem tá nos assistindo, né? Olha só, caramba, cara, que legal. Conta um pouquinho aqui. Não deve ter sido fácil,
Sim. né? E ele parece ser muito pensado em cada detalhe, né, Glauber? Explica pra gente um pouquinho, por favor. Isso mesmo. Então, o livro ele foi escrito com o objetivo de ajudar as crianças, surdas e ouvintes, que elas possam crescer com uma comunicação natural. Então, numa escola, por exemplo, nos anos iniciais, o primeiro ano, segundo, terceiro, quarto ano, elas vão crescer. As crianças crescem. Sim, elas isso precisam não se para, né? desenvolver. Então elas vão crescer juntas. Vem um aluno de uma outra escola. A própria necessidade do professor de conseguir ter uma boa comunicação. E o livro ele foi pensado justamente nisso. Porque ele possui o alfabeto inteiro. E ele tem a palavra em letra cursiva. Ela tem o correlativo em língua de sinais, a letra A. Caramba! Então aqui seria o A. Isso mesmo. Legal. Uma palavra em português, o correlativo em língua de sinais, isso mesmo, amor. Nossa, bem didático, né? Isso mesmo. E um desenho, que ele, na verdade, é como o sinal está sendo feito, as setas vão indicando o movimento. Legal. E também a descrição de como fazer esse sinal. Mão aberta, palma para baixo, em frente ao peito, fechando a mão em S, né? Tem... E ele vai indicando o movimento que a gente pode fazer. E também um desenho do que significa. Do que significa. O pai, ele pode conversar com o filho, ensinar. Os professores também, dentro de sala de aula, eles podem ensinar, não só para a criança ouvinte, mas também para a criança surda, porque eles estão tendo o mesmo tipo de comunicação. O sinal para o surdo, a descrição para o ouvinte. Então eles vão conseguir crescer de uma maneira natural. Não só os professores podem utilizar, os pais. A gente tem associações de surdos, como no caso do projeto, nós encaminhamos esses livros que foram impressos para as escolas públicas do estado de Santa Catarina. Que legal! Escolas públicas não só do estado, mas como também dos municípios. Dos municípios, né? Associações de surdos também foram encaminhados. Então, as escolas, os professores, os gestores, eles receberam esse material e eles podem utilizar esse material. E é legal porque ele é bem completo, né? E você comentou com a gente que às vezes eles também não sabem escrever, né? A gente tem essa premissa, tipo, porque escrever é visual. E que teoricamente, né, como a gente sabe, eles saberiam também. Então ele aprende o sinal e a escrever também. Então, assim, ele tá completo, assim, tá bem pensado mesmo. E você falou uma coisa muito importante, que assim, quando eu olho esse livro, eu vejo que ele é extremamente visual. E ele convida a gente a fazer o gesto. Ele é didático, ele é visual. Ele tem uma linha bem lúdica, assim, porque o Glauber, a gente teve o prazer, né, de participar. O Glauber veio para a Van, deu uma palestra incrível, ensinando as pessoas, né, nessa linha dos meus primeiros sinais, né, os colaboradores da Van, principalmente, né, Glauber, as pessoas que têm o contato com o atendimento. Sim. Porque a gente atende muitas pessoas, né, e é importante que a gente comece essa inclusão também dentro de casa, e todo esse trabalho visual é porque o surdo, ele não escuta. Então, toda a comunicação com ele tem que ser visual. É isso? Alguns surdos escutam, pouco ou quase nada. É importante a gente sempre perguntar para ele. Ok. Alguns falam um pouquinho. Como que a gente pode perguntar? O quanto que ele escuta. Aí a gente faz assim. Qual que é o volume? Se é muito e vai diminuindo, aí tem a orelha direita e a orelha esquerda. E a gente vai perguntando. Porque às vezes a gente pode se comunicar, por exemplo, se ele escuta, eu posso utilizar o ouvido que ele mais ouve. Isso, a gente pode direcionar. Entendi. E também a importância de perguntar para ele se ele sabe fazer leitura labial. Que ele vai fazendo assim, você sabe? Você conhece? Eu vi que você fez assim. Sabe? Isso. Você sabe? Você sabe. Sabe? A leitura labial. Legal. E conhece? Conhece. Isso. E tem que ser bem... O legal é
eu falei aqui, né, o surdo não ouve. Isso é um mito, né? Você traz nas suas palestras ali, quando você ensina, um ponto muito importante que é mitos e verdades. Então, existem surdos que não escutam, mas também que escutam, né? Como é que funciona isso, Glauber? Existem os níveis de surdez. Aí a surdez profunda, que não escuta nada, a moderada e a leve. Então, um fonoaudiólogo, ele consegue identificar qual que é o nível de surdez. Alguns surdos não escutam nada na orelha direita, mas escutam um pouquinho da orelha esquerda. Então, o fonoaudiólogo consegue identificar isso, aí ele consegue ter o laudo, né, e a gente consegue conversar. Alguns surdos não sabem a língua portuguesa, porque é como se fosse uma segunda língua. É como se fosse o inglês para nós. A gente consegue identificar algumas palavras, ok, mas às vezes numa conversa, assim, falta informação, falta aquelas conexões. No caso do surdo também é a mesma coisa. Então, ele sabe algumas palavras que eles conseguem identificar, mas às vezes falta informação. Por isso que a primeira língua deles é a língua de sinais, que é uma língua visual, gestual, e eles conseguem pegar muita informação. E ela é uma língua mais clean, desculpa, né? É uma língua mais clean, né? Ele sabe alguns movimentos. Aí, se a gente já utiliza mais palavras, ele vai parar pra, tipo, opa, o que tá acontecendo ali naquelas lacunas ali, né? É isso que você falou, mais ou menos, né? Isso mesmo. Algumas conexões como o, a, de, do. Então eles não utilizam. Eles acabam sendo mais diretos nas informações que eles estão falando. Uma mensagem de texto que você encaminha. Então ele vai utilizar as palavras. Entendi. Então, porque a gente falaria, né, a mensagem de texto. Aí ali eu estou falando isso, né? Interessante. Eu notei, Glauber, me corrige se eu estiver errado sempre, que você usa muito esse campo aqui, né? Isso também é muito importante, né? Isso mesmo. Eu tenho o costume de brincar que é cada um no seu quadrado. Então a gente precisa mesmo. Basicamente esse campo aqui. Alguns sinais são feitos aqui na parte da cabeça, direita e esquerda. Então é esse campo. E alguns sinais até a altura da cintura, que a gente utiliza aqui, como por exemplo, sofrimento. Então alguns sinais são feitos aqui na base do corpo. Muitos aqui na região do peito, como no caso do amor, ele é feito aqui. Então a gente precisa sempre identificar. Uma dica também muito legal é aprender o alfabeto e os números, porque eu acredito que resolve, assim, 50% dos problemas. Já não passa pela situação que você passou lá atrás, né? De não se comunicar. E eu vejo também que você tem uma calma para falar, né? Isso auxilia para falar. A gente tá se controlando, porque você tem uma fala bem mais calma. E isso ajuda também nesse momento que a gente está fazendo a linguagem, né? Porque a gente quer falar aqui o meu nome. Língua. Isso. A gente está aprendendo isso também, tá? E entra também ali no mitos e verdades. Isso não é uma linguagem, né, Glauber? É uma língua. É uma língua, isso mesmo. Uma linguagem, ela não tem estrutura. Língua, sim. Ela tem uma estrutura gramatical e ela tem uma organização. E é uma língua de sinais. Tanto que ela foi reconhecida em 2002, que eu comentei. Relativamente nova. 22 anos. Então, relativamente nova e a gente precisa nos acostumarmos a falar língua. Sim. Porque a gente ouve muito, né? Sim. Linguagem de sinais, linguagem de sinais, e não é uma língua de sinais. Até porque eu imagino que o surdo que nasça, de nascença já surdo, ele não tem contato com o português. A primeira língua que ele vai aprender é essa língua de sinais. Entendi. Esse é um ponto interessante porque nós, ouvintes, nós já nascemos escrevendo? Não. Primeiro, a gente vai ouvindo do pai e da mãe, a gente vai reconhecendo, depois a gente vai lá com 5, 6, 7 anos, a gente vai reconhecendo a letra A. Esse é o sinal de A. Mas eu já ouvi falar tantas vezes,
muito tempo. Então essa é a letra A. Ok. Então é um reconhecimento. Primeiro você escuta, faz então a apropriação, você consegue verbalizar melhor. Algumas crianças conseguem descrever muito bem determinados aspectos. Eu lembro sempre daquela Alice do Itaú, falando palavras difíceis, não sei se vocês lembram. Sim. Então, ela consegue, assim, crianças conseguem primeiro ouvir e depois ela vai para o sistema de escrita. A língua de sinais, ela é natural, do surdo, ele já vem. Quando uma criança, quando neném, eu sempre lembro muito do meu filho, do Henrique, e eu ensinava para ele, quando ele não sabia falar. Então ele fazia o mamá, tá doendo, onde que tá doendo? E apontava para ele onde que tá doendo. E ele aos pouquinhos foi aprendendo. Hoje ele sabe a língua de sinais, conversa bastante com os nossos amigos que são surdos, lá na comunidade. Desde surda, pequenininho já. Desde pequenininho. Eu achei legal, esses tempos eu vi um vídeo de um bebê na internet que reconheceram de imediato que ele tinha perda auditiva. E a mãe dele começou, tipo, a trabalhar bem isso, assim, sabe? Ela falava, mamá, e ela criou o sinal para mamá. E o bebê começou a fazer, tipo, os primeiros sinais, movimentos dele foram se comunicando com a mãe. E eu achei isso tão incrível, porque é um jeito que ele já sentiu que a comunicação existe e ele nem faz ideia de que isso é essencial, de que isso liga as pessoas, né? Então, aquele vídeo me emocionou muito e eu acho bem legal que a gente tem essa coisa da criança, tipo, se comunicar, né? Então, eles vão encontrar o jeito e esse é o jeito que agora a gente tem bem normatizado, tem normalizado. E uma coisa interessante que você comentou, Carol, é que, às vezes, nós, sem nos percebermos, a gente já faz bastante sinais. Sim. Então, alguns sinais é muito fácil. A gente consegue entender. Não, mas esse sinal aí, como você estava falando lá da borboleta. Por favor. Então, são alguns sinais que normalmente a gente faz. Por que a gente faz isso? Comunicação é a base do ser humano. Pois é. A gente tenta de alguma maneira. E a gente está absorvendo isso às vezes, né? Cara, como a gente tem responsabilidade, como a gente tem que aprender, porque esse processo de inclusão, para a gente é natural se comunicar. Sim. E a gente tem que pensar também. Fácil, né? Fácil. E assim, a gente gosta de se comunicar, isso faz bem, como o Glauber falou, é básico do ser humano, é nossa responsabilidade. É nossa responsabilidade aprender e incluir mais pessoas, porque dessa forma elas também querem se comunicar, né? E eu achei muito legal que assim, o teu grande sonho, ele está sendo realizado, né? E através do livro, o Glauber, ele traz um alfabeto no peito, né? Então eu acho que isso é muito legal, isso mostra realmente que é mais, né? Isso está dentro de você, isso faz parte de você ajudar as pessoas. E você falou do teu filho. E você tem uma surpresa ali, né? Uma forma ali, né, de lembrar dele, de homenagear dentro do teu livro, né? Sim. Conta um pouquinho pra gente, porque esse livro não é simplesmente ali somente a linguagem. Tem uma história ali, né? A língua, olha só, é isso aí. Língua, é a língua de sinais. A gente vai sair daqui com esse compromisso de entender. Para você ver como está enraizado, e a gente precisa de momentos como esse para que a gente possa aprender e multiplicar o conhecimento, né? Sim, é verdade. Então eu coloquei dentro do livro 2 personagens para fazer, então, ensinando e levar a comunicação, levar todas as pessoas numa aventura para conhecer mais a língua de sinais, ensinando sinais básicos de comunicação. Então eu criei 2 personagens. Um é o Rick, meu filho se chama Henrique, e uma forma de sempre lembrar dele, o Rick. E a Bel. Por que Bel? Pois é. Quem é a Bel? Quem é a Bel? Ela é uma referência quando foi Dom Pedro veio para o Brasil, a filha, Princesa Isabel. Provavelmente o neto tinha algum tipo de deficiência auditiva. Ele convidou um professor francês para que viesse, então, dar o auxílio e a ajuda. Eles instituíram o INIS,
o Instituto Nacional de Educação de Surdos Mudos, no Rio de Janeiro. Surdos mudos, naquela época, era usado normalmente, hoje já é pejorativo. Então foi retirado o mudo. Ah, que surdo. interessante. E hoje essa instituição ainda continua, INES, Caramba, desde aquela época? desde aquela época. Sempre com o apoio do governo, dando todo o aporte para que eles continuassem fazendo formação, cursos de língua de sinais e outros materiais também, eles continuam sempre bem ativos. E ele veio da França, esse professor. Veio da França, por isso a nossa língua de sinais é derivada da língua francesa. Você tá também da língua de brincando? sinais francesa. História pura. História pura. Então a nossa, como eu falo, cada região, cada país tem a sua língua, né? Então a nossa tem um pezinho ali, uma influência francesa, isso? Por Isso. causa desta época. Dessa época. Caramba, Continua cara. até hoje. Não só o INES continua produzindo materiais, mas como também outras instituições muito boas, como a UFSC, Aham. ela continua produzindo. Inclusive, eles criaram um banco de língua de sinais. Que legal. A UFSC é a Universidade Federal de Santa Catarina, né? Isso mesmo. Eles disponibilizaram ali um banco de sinais. Como é que funciona isso, Glauber? Isso mesmo. A gente pode acessar esse banco. Acho que vai também ter na descrição, que é É importante. gratuito? É gratuito? É gratuito. Então a gente vai colocar o link aqui, né, na descrição, para que o Isso. pessoal acesse. Se chama Sign Bank. Aham. E a gente pode fazer o acesso a um banco de dados enorme de língua de sinais. Inclusive há materiais artísticos, interpretação de livros comuns, adaptações de livros, como a Chapeuzinho Vermelho Surda. Então a gente consegue ter muito material, inclusive materiais como esse, o meu, eu também posso colocar lá. Que legal. Que legal. Vamos ver. Sabia que Aham. eu perdi os primeiros contatos que eu tive com a Libras foi na segunda série. A minha irmã, ela fazia magistério e ela teve uma aula à noite e ela cuidava de mim. E aí eu ia pra ela com ela pra sala. Então, hoje, na palestra, ela falou assim, mas tu já sabe, assim, eu sei alguns sinais, né, eu acho que é legal a gente mostrar alguns aqui também, mas eu aprendi a falar meu nome, eu tava na segunda série. Eu falei, não, a Carol teve um intensivo com o Glauber antes, porque eu tava lá assim, como é que a mão faz e tal, e a Carol já tava... teve um Um pouquinho intensivo da antes. facilidade ali, e é treino, né, a gente sentiu ali também que quando a gente movimenta a mão ali, a gente sente ali, né, o adulto ele tem uma tendinitezinha aqui, uma coisa, né, mas a gente consegue se comunicar ali bem, e eu acho que é legal a gente ir procurando cada vez mais Sim. a informação e ir treinando, né, porque é muito legal, acho que a gente atender alguém que a gente, poxa, sabe dizer pelo menos um oi, Oi. oi, Oi, um bom dia, bom dia. boa tarde. Eu acho que é legal a gente atender os clientes, né, os cobradores que estão nos assistindo. Sim. Então, eu acho que a gente tem que ir à prática também agora e mostrar os sinais assim, ó, Isso mesmo. ao vivo. É isso aí, porque eu notei que você fez assim, oi, aí você fez um, e aí, bom dia, Isso. Glauber. A não, ideia não- do D é do sol nascendo. É o D. Bom dia. O bom, Ele pode ser usado para bom ou boa. aham, Bom, Bom dia. que é os D. Caramba, o sol nascendo. Bom, a gente já faz assim, como é que tá ali a comida? Bom, olha só, não é Sim. desculpa, já tem ali metade, agora falta o dia, né? O dia. Aham. E à tarde a gente lembra do sol descendo. O pôr do sol. Então seria o boa Boa tarde tarde. e o noite. Boa noite. Aqui é Se o estivesse encobrindo. O sol tá encoberto. Está indo Ah, assim. Sol. O- Sol. a gente usa também ali entra o que você falou do movimento, né? Então aqui eu estou fazendo o sol, né? Se pô, então boa noite, né? Então oi, eu tudo bem. Tudo bem. Esse aí, olha Esse só, aí tá olha só, ótimo. que legal. É muito difícil, Glauber. Você teve bastante dificuldade no começo? Aprender? Sim. E até uma sugestão, peguem aquela bolinha de fisioterapia. E Você vai- que anda estressado e você tem ela em casa, usa ela também para fazer o bem para o próximo, né? Já treina, né? Isso mesmo, a gente vai treinando.
Uma coisa que eu fazia quando eu comecei era treinar na frente do espelho. Então eu fazia o alfabeto na frente do espelho, porque eu conseguia olhar a minha mão, e nós, ouvintes, nós estamos muito acostumados a sentir o ambiente. Então nós estamos aqui conversando e sentindo o ambiente. Uhum. A gente está em casa, lavando a louça, aí tem fogão, tem criança brincando, tem a rua, a gente consegue. Então a gente consegue perceber bastante coisa. Na língua de sinais, ela é muito visual. Ela é uma língua visual e a gente precisa, aos poucos, se acostumar a usar bem os olhos. Então, às vezes, a gente faz o sinal assim muito rápido, aí não pega. Não, a gente precisa treinar os olhos. Aí por isso que eu uso bastante, né, Carol, que você perguntou. Não, a gente tem que ter calma. Agora tem que ter paciência. A gente tem que legal fazer isso, com né? calma, porque senão a outra pessoa não consegue receber a informação. Então eu não desespera, consigo. né, também, porque aí vai gerar um caos ali, né? Isso. Porque eu lembro na loja, quando a gente atendia alguém que era surdo, chegava aquele momento assim, ai meu Deus, eu preciso falar. E, tipo assim, por mais básico que eu entendi, eu consigo fazer o alfabeto ali um pouco. Hoje eu lembrei bem mais, eu vi que eu já não sabia mais também. Mas não dá treinar, aquele né? desespero, né? E aí a gente começa, tipo, ai meu Deus, e agora esquece tudo. Então, manter essa calma, acho que é o primeiro passo, né? Dar um oi, primeiro, calma. né? Tudo bem. E se ele Eu vier, explico que eu sei pouquinho. sinais, Sinais. pouquinho. Aí você pede para a pessoa ter calma. Calma. Sinais. Sinais. Então esse negócio de eu fazer um sinal, me comunicar, tirar o olho ou fazer outra coisa, não rola. Não vai rolar. Paciência, tem que ter calma. Uhum. Se concentra na pessoa. Às vezes ela vai usar o bloco de notas dela. Deixa eu te mostrar aqui a Paula. Ela vai te mostrar. Uhum. Por quê? Quando você dá um oi, princípio básico da comunicação, a pessoa Conexão, né? Ela já relaxa, ela já quer conversar com você. Sim. Tem uma pessoa que conseguiu me dar um oi. Uhum. E muitas vezes pode ser um alívio para a pessoa, tipo, nossa senhora, que bom. E né? já passa uma boa impressão do primeiro atendimento, né? Eu acho que se a gente fosse comunicar o básico ali com um oi, tudo bem, comunicação um pouquinho. Esse ponto que o Glauber levantou, eu acho que é muito importante, porque as pessoas falam assim, eu não sei falar todos os sinais. Não precisa. Às vezes, você só saber o básico e explicar um pouquinho, você já faz com que essa pessoa, ela se sinta incluída, né, Glauber? Isso mesmo. E é bom a gente sempre usar os gestos e as expressões faciais de acordo com o sentimento. Não dá pra falar que oi. Né? Tipo, tudo bem? Né? Isso é por causa que faz parte da comunicação faz também, parte né? da comunicação. Você está transmitindo uma informação e a pessoa está aberta para receber a informação. Isso é importante. Ela está calma. Isso é importante. Se você também estiver calmo, você vai conseguir transmitir. Você está mandando uma informação e a pessoa está recebendo. Qual que é o princípio da comunicação? Você joga uma bola, como que você vai jogar a bola? Se você jogar com força para a pessoa, ela vai te devolver com força. Uhum. Agora, se você jogar com calma, ela vai te devolver com calma. É correto eu afirmar que, como nós, ouvintes, a gente tem a percepção do ambiente, a expressão facial junto com o gesto seria uma forma de ampliar a percepção do surdo? É isso? Isso mesmo. Quando a gente usa bem assim os sinais de acordo com o movimento, a gente comentou lá sobre a casa. São sinais icônicos. Está relacionado com o sinal. É esse aqui, ó. Casa, a borboleta. Lembrando. Borboleta. Então são sinais que estão relacionados com o sentimento, com a palavra, o sinal, o amor. Aí também você não vai falar de amor. Amor. Sim. Você falou você vai falar o amor com o olho brilhando. Amor, movimento. Você falou que essa casa, borboleta, são sinais icônicos. Isso mesmo, são sinais icônicos que eles estão relacionados com o sinal. Existem os sinais arbitrários, que é aquele que não tem nada a ver com o sinal. Uma borboleta, ela bate a asa, então isso aqui seria uma icônico. Isso. Simbolizando ali, o ícone da borboleta. O ícone da borboleta. O ícone da casa.
Ah, Mostra Aí- pra gente um que não tem nada a ver, assim, com o significado. Esse aqui. É um L aham. e ele bate 2 vezes aqui no peito. É ter. Tenho. Ah, Mas o T seria, né, o T, T. o T, né, seria natural assim, né? É, Podia ser assim, né? podia ser assim, Mas Mas a ele é gente um sabe- M. Isso. aham. Por isso, é uma língua E é Tem com uma o estrutura. indicador que a gente bate, não é com esse aqui, né? com O indicador. polegar. Com o polegar. Polegar. O indicador aí. É, não, que aí fica eu, né? Eu fiz aqui E- errado, eu falei, opa, não é assim. Aí, se você mexe o polegar, aí Ah, ok. Beleza, então. você pô, quer. não é suicídio, se bacana. matar, não. Não, Não. ó, Não pode. não Não pode, né? Então, tem que tomar bastante cuidado. Sinais e expressões faciais bem relacionadas com o seu sentimento, para que você consiga transmitir bem Aham. e de uma maneira tranquila. Porque dor de barriga é. Porque essa cara que a gente faz. Né? Ai, que legal, cara. E os sinais que nós utilizamos aqui dentro desse quadrado Aham. é bom. Quando a gente faz uma datilologia ou usa um número, a importância de também usar sempre a mesma mão. Por exemplo, o meu nome, Glauber. Então, G-L-A-U-B-E-R. Eu não posso começar aqui o Glá e passar para essa outra mão. Ah! Glauber. Ô, Glauber, Nossa, que Tem- facilidade, nossa, né? isso eu acho que Então- é. Essa postura aqui, essa posição de mão é importante para o entendimento. Por isso que eu treinava na frente do espelho, voltando lá, que eu tinha que olhar a minha mão para ver como que ela. Você tava tendo. apresentando a É. informação. E tendo a visão de quem está recebendo também, Sim. né? Legal. Uma dúvida aqui, Glauber. Eu notei quando estava na palestra ali, eu quis fazer ali, só que eu tinha dúvida, pô, eu faço com a direita ou com a esquerda? Independe, eu só preciso começar e terminar. Isso, É a isso? importância de fazer isso. Ah, Começou com a mão esquerda, termina com a mão esquerda. Direita, Ok. termina com a mão esquerda. então a pessoa pode ir para Números mão. também. Aham, que tem mais facilidade ali. Aham. Isso. Se eu for uma pessoa destra, bem tranquilo. Se for Sim. canhoto, bem tranquilo também. Não tem problema, pode fazer. Os números também é a mesma coisa. Por exemplo, eu comprei uma casa, lá, quando você tem, assim, muito dinheiro, aí você fala bilhão, Opa! Olha, essa Bilhão. dica de bilhão, né? milhão, Milhão, aí você faz o M, Não, milhão. o bilhão vem do B. B Bilhão E- e o milhão do M. do M. Aham. Legal. E os números, você termina com uma e você começa e termina com a mesma. Né? Aham. Não dá para começar porque senão Ah. aparecem números diferentes e a pessoa também não vai conseguir entender. Quem está Entendi. recebendo a informação, Aham. ela não vai conseguir entender. E é legal que o jeito que você fala é bem o jeito que a gente recebe a informação da loja, né? Tipo, ele já olha assim, tipo, Aham. não, E aquilo vai gerando um tipo, desespero, né? tipo, Como assim? não é assim, né? Uhum. E aí o número eu uso. Usa sempre o dorso da mão. Na maioria deles, a gente pode utilizar 1, 2, 3, 4, aí o 5, 6, 7, 8 e o 9. Ele parece, olhando assim, parece o desenho do número mesmo, né? Sim. Isso. Aham. Isso é bom, ó. O 7 parece um 7. É verdade, vendo assim, parece o 7 mesmo, né? O 6 e o 9, né? Tem a E o ligação. 6, que aí a gente faz a bolinha. Aham. O 9 a gente vira. Tinha feito já o 6 errado. Você viu É bem o na hora que eu tava 6. fazendo o 6 errado. É bom aqui. Eu olhei, eita, tô tentando. É realidade. Aqui 6 e o 9. Por isso a importância de mostrar a mão, mostrar. É que esse Pra que a pessoa movimento, às consiga vezes, entender. de fazer esse aqui de mostrar que ficou difícil pra mim aqui, né? Isso. Porque quando a gente tá aqui, é tipo, 1, 2, 3, ok, 4. Aí o 5 ele vem pra cá, e o 6 a gente faz o movimento já aqui. E a gente tá muito acostumado a falar assim, ó. É assim, a rápido. gente faz, e o gesto, aí não adianta, para fazer o 6 aqui, ele não vai entender. Sim. Por isso que é importante, né, tá aqui. Eu tenho uma curiosidade aqui, eu tenho uma dúvida,
né? A gente tem ali uma língua do Brasil. Ela, ali desde 2002, é oficial. Mas a gente tem vários estados, né? A gente tem ali, no sul, a gente tem o Tchê, no Nordeste, ali, a gente tem o Oxi, né? Isso também acontece na língua de sinais? A gente Também. tem um sotaque ali? Também tem, cada região do país também tem os seus regionalismos. Alguns sinais mudam, alguma coisa pouca, assim, ou quase nada. Mas tem também o bar, e tem o Oxi, que eles fazem, né? Que é o X e o I. O bar é escrito também? Bar. Que O H legal! é aqui? O H. O H. Uhum. Mas eles fazem muito rápido. É tão rápido que Mas segue o o raciocínio. Oxi também. Que interessante! Então são os regionalismos que a gente tem, mas que numa língua de sinais estruturada a gente consegue. A gente também comentou sobre os números. No Rio de Janeiro, por exemplo, usa 1 assim, 2. Aí em São Paulo, 1, 2. Então, tem sempre, mas a gente consegue entender numa conversa. Por isso a importância de sempre treinar. 50% a gente resolve com o alfabeto e com os números. Eu acho que isso é uma dica importante. Sim. Treine, nem que seja para aprender a falar somente o seu próprio nome. Oi, tudo bem? Olha, o meu nome. Nome. É isso. O meu nome. E os surdos também, eles têm um apelido dentro da comunidade. Não, tipo, o nome e o apelido também? Isso. E é identificado assim como o sinal que a pessoa está dentro da comunidade surda. Então, qual que é o seu sinal, qual que é o seu apelido? O meu, por exemplo, o Glauber, é o G aqui do lado da boca. E, Glauber, você cria ele? Você se identifica com ele ou a comunidade te dá esse apelido? A comunidade que dá o apelido. O surdo, ele identifica alguma característica sua no cabelo, no corpo, ou alguma coisa que você gosta, ou alguma coisa que aconteceu. Aí eles te dão esse sinal, essa identificação. Tem algum exemplo ali? Como que... Porque o apelido... quando o apelido acontece, geralmente são os outros que dá por alguma situação. Sim. Né? E funciona dessa forma também? Funciona. Eu lembro que quando eu estava em São Paulo, tinha um amigo meu, ele conta, agora ele já era adulto, mas ele conta da história do porquê do sinal dele. Ele ganhou um relógio do pai dele e gostou demais, assim, amava o relógio. E ele ia para a escola todo dia com o relógio, porque estava muito feliz. Lá em São Paulo tem uma escola só de surdos, e professores surdos, diretoria, escola Ellen Keller. Caramba, e ele ia para a escola, desculpa. Eu não sabia que tinha uma escola só de surdo ali. Essa Ellen Keller, na verdade, tem vários lugares, né? Eu lembro que em Balneário tem uma que é para deficiente visual. E cegueira. Eles iam treinar na loja os cachorros deles, os cães guia. Era muito legal essa interação, a gente passeava com eles na loja, e, tipo, eles estavam trabalhando, era muito legal. Sim. Não, e eles, a escola Ellen Keller era referência lá. Em acessibilidade, então, todo. Escola, professores, diretoria. Isso é interessante. Legal. Isso é interessante. E ele estudava lá e amava esse relógio. E aí ele amava esse relógio. E o que aconteceu? Roubaram o relógio dele. E ele ficou desesperado. Não, o meu relógio. Todo dia ele ia, conversava com a diretora, ia nos corredores. Olha, meu relógio. Roubaram meu relógio. E você não encontrou? E perguntava para todo mundo, conversavam. Apelidaram ele, mudaram o sinal dele como esse aqui. Esse aí também, ó, todo mundo já... Fica sinal pra gente. A gente meio que roubaram o relógio. Aí o relógio normal, a gente tem, e esse é o sinal de roubo, de roubar. Esse é bem... Aqui, né? Isso, aí ficou assim.
Caramba! Passaram a mão no relógio. Caramba! E ali todo mundo se Esse é o nome identifica. dele. E É, esse o é apelido dele ali, da comunidade. Então, Caramba! E o teu surgiu da onde? eu tenho uma covinha, não sei se é aqui ou se é aqui, quando eu dou risada. Aí Dá pra ver, é verdade. Que legal! são algumas características. Eu tinha uma amiga lá em São Paulo que era professora de música Ah, o maestro! e ela era professora de música, todo mundo conhecia ela. Caramba, Então, que legal! É um jeito rápido de reconhecer, né? A gente sabe de quem a gente tá falando, São- né? E A gente sabe de quem a gente tá falando. Aham. Legal pra caramba. E são coisas que a gente nem imagina. Eu, particularmente, e eu não tenho vergonha nenhuma de falar, eu não sabia disso. Eu não sabia o quão profundo é essa parte, toda estrutura de linguagem, né, de língua, olha só, já estou me corrigindo sem o Glauber me corrigir, isso é bom, estou me desenvolvendo, né, então de língua, a parte das letras, poxa, do movimento, da expressão, tudo isso tem lógica, é estruturado, e no Brasil, da mesma forma que eu não tenho acesso, muita gente não tem acesso e conhecimento, e a gente tem números sobre isso, né, Glauber? Quantas pessoas hoje no mundo, né, é mais de 1,5 bilhões de pessoas, que você estava comentando, que tem deficiência auditiva no mundo, é isso? é isso mesmo, né? A ONU identificou mais de 1,5 bilhão. Então é muita gente com muita algum gente. tipo de deficiência auditiva. Então, algumas profundas, moderadas, outras mais leves, mas com algum tipo. E no Brasil ali? No Brasil, 9,7 milhão, mais de 9,7 milhão de pessoas com algum tipo de surdez também. Quer dizer, então, a gente tem uma responsabilidade aqui. Sim. A gente tem uma responsabilidade, né? E a hashtag que a gente vai lançar para concorrer ao prêmio, o sorteio, assinado ali pelo Glauber, dedicado também pelo Luciano Hang, e eu garanto para vocês que o que vocês vão receber aí vão ajudar vocês a desenvolver, a ampliar seu conhecimento. A hashtag que a gente vai lançar é Libra para Todos. Eu acho que esse é um ponto, né, que a gente tem que, porque eu me sinto agora responsável. Eu acho que todo mundo pode se comprometer um pouquinho, pelo menos aquilo que a gente falou aqui, né? Cumprimentar bem, né? Saber cumprimentar, incluir essa pessoa, acalmar ela, dizer que você entende um pouquinho, né? Que você vai ajudar ela. No oi já Sim, pode mudar. Teve uma história que a gente ouviu ali, de uma moça falando que uma pessoa com deficiência ali auditiva estava no mercado, né, e não conseguia, não tinha ninguém por perto ali, estava pesando, acho que as frutas e tal, e o rapaz não entendia, e estava pesando, tirando, e a moça, não, tal, e não conseguia se comunicar, e essa moça que faz parte do RH, ali ela conhece um pouquinho, então não é desculpa, né, ela já foi ali pro oi, né, pouquinho, e ela estava falando ali que naquele momento aquela pessoa ela fez tipo um alívio. Sim, alguém Então eu não preciso dominar a língua de início, só um pouquinho a gente pode já ajudar as outras pessoas, e tem um projeto, né? Você não ficou só ali no livro, né? Tem um projeto também que você faz parte. Como é que funciona esse projeto? Porque o Brasil necessita de informação, necessita das pessoas comprarem, né, essa causa, e esse projeto ajuda nisso? Como isso é que é? E o projeto patrocinado pela Avan foi legal. muito bom, porque esse projeto ele é do programa PIC, é o Programa de Incentivo à Cultura do Estado de Santa Catarina, patrocinado pela Fundação Catarinense de Cultura e também do governo do estado de Santa Catarina. Então é um programa de incentivo. O desenvolvimento do livro faz parte dessas ações. Legal. Então esse livro ele foi distribuído para mais de 500 escolas, associações de surdos e também professores e gestores, eles têm acesso a essas informações para que eles possam
continuar cultivando essa cultura Uhum. e essa acessibilidade dentro do espaço escolar. Ah, mas não tem nenhum surdo aqui. Se o professor continuar aprendendo, desenvolvendo a equipe escolar, a família vai ser beneficiada, Sim. os ouvintes, porque futuramente pode vir um aluno que se mudou, está Sim. próximo da cidade, vai ficar ali na escola. E como que vai ter a comunicação com essa criança? Uhum. Então, mas não tem ninguém. Estão recebendo os livros para que possam se capacitar, melhorar como seres humanos, porque Sim. não é simplesmente, eu sei a língua de sinais, é maravilhoso, é incrível. Não. O ser humano, ele quer se comunicar. Sim. Se eu converso com você, dou um oi, Nossa, aquele... E assim, né? Alguém que entende. legal. Imagina, é um brasileiro no exterior, né? Nossa, tem alguém falando português aqui, né? E a gente, e vamos lá, né? A gente tá pensando na escola, não tem ninguém aqui. Só que essa pessoa vai no mercado, essa pessoa vai em outros lugares, e às vezes encontra uma situação como essa. A gente não pode ter esse pensamento que tipo, eu preciso aprender porque eu preciso usar aqui. Só quando uso, né? Na verdade, eu vejo que o que te move é ajudar o próximo. Sim. Eu acho que isso que você está fazendo aqui é algo que a gente tem a oportunidade de compartilhar com o próximo, ajudar o próximo, porque nessas situações que as pessoas precisam se comunicar e não conseguem, a gente pode ajudar. Isso é muito sério. E eu soube também que a gente vai enviar cópias desses livros para a loja, né? Então nossos colaboradores também vão conseguir. Como assim? É informação privilegiada? Privilegiada. Eu soube que a gente vai mandar uma cópia desses livros para a loja também, vai ficar no RH, junto com o nosso podcast, assim, quando ele for lançado, na loja também vai ser trabalhado um projeto para que a gente consiga incluir, porque na nossa loja a gente também precisa se comunicar com o nosso cliente, com nossos colaboradores. Calma aí. Não, temos que confirmar essa informação. Eu vou usar o meu ponto aqui para falar com a Gorete, né, a nossa gerente de RH. Gorete, procede essa informação, Gorete? Sério? Olha só! Tá bom, hein? Então, olha só, incrível, né? Aqui a gente pode mais, quando o assunto é inovação e tecnologia. Essa, a gente não vai contar o segredo, porque não é patenteada ainda, mas, então, a gente ali vai compartilhar, Glauber, com todas as filiais. A gente vai te ajudar com o propósito. Né? Com este propósito, e a gente também, né, vai compartilhar esse podcast na nossa rede interna. A gente vai começar a trabalhar também esse podcast com nossos colaboradores, porque é necessário. E assim, né, a gente cuida aqui de um programa de melhores ideias, né? Sim. E a gente tem muitas ideias que são relacionadas a isso. A gente tem uma demanda dos nossos colaboradores também querendo saber sobre esse assunto. Sim. Então é muito legal que a gente está aí fazendo essa iniciativa, trazendo essa informação para os nossos colaboradores, porque vai ajudar muita gente, a gente vai se comunicar melhor. A Van preza pelo bom atendimento, nosso atendimento nota 10. Então acaba que realmente a gente está aí entregando cada vez mais conteúdo e desenvolvimento também para a gente, né, aqui dentro de casa, né? Cuidar de quem é de casa. Como é para você tirar o sonho do papel e colocar ele no papel? Como é para você, porque são 19 anos, né? Mais de 19 anos, Glauber, e você pegou lá atrás e você vê a necessidade, você sente que há uma evolução, está aumentando o espaço para esse assunto, ou ainda você sente que é necessário conscientizar mais, que a gente ainda está, não deu nem o primeiro passo, porque 2002, quando a gente fala, né, de um país, poxa, quantos anos, né? A gente está falando de 2002. Eu acho que é maior do que só a comunicação, na verdade, né? São vários pontos, né? Eu conheço uma pessoa que tem perda auditiva e ela pratica esportes. Então ainda é muito difícil o acesso a ter a mesma importância, vamos dizer assim, né, dentro do esporte, e é dentro de um mercado, é dentro de um trabalho, então acaba que eu acho que é uma luta que não para, na verdade, né? Fala o teu coração agora, Fernanda. O desenvolvimento da sociedade continua constantemente, e a gente precisa melhorar como pessoa, e eu acredito, sim, que a língua de sinais evoluiu muito, e está, assim, incrivelmente bem. Que bom. Os aspectos de tecnologia melhoraram e muito.
Um outro aspecto que eu gostaria de comentar dentro disso é que hoje os surdos, eles acessam mais locais do que nunca. Uhum. Antigamente, os surdos eles eram escondidos dentro de casa. Sim. Então, o pai e a mãe, eles mesmos, rejeitavam essa ideia. Ah, mas meu filho é surdo. Não, não vou mostrar. Não saíam de casa. Uhum. Às vezes, quando saía de casa, às vezes ia em algum local muito específico, com um horário marcado, fazia o que tinha que fazer, voltava para casa, né? E eles eram escondidos dentro de casa. Né? Então, hoje, os surdos, eles têm acesso à informação mais do que nunca. Assim como nós, a gente tem acesso à informação. Ótimo. Então, continuou e continua sendo um desenvolvimento muito bom. Hoje, eles são os pais que têm filho, alguns surdos, outros ouvintes. Eles são o marido, que precisa ir lá fazer compra, que precisa trabalhar na empresa, receber o seu salário. É a esposa que trabalha, que tem que cuidar da casa, cuidar do filho, cuidar da roupa, cuidar... Eles acessam todos os espaços públicos e eles também querem participar de assistir alguma peça teatral. Eles participam, alguns ouvem, outros não, outros é somente visual. Eu fui num show de música com intérprete de Libras. Ai, que legal! Foi na semana passada, foi bem legal, assim, a gente chegou lá e todas as músicas tinha uma pessoa lá fazendo toda a linguagem de sinal da música, assim, foi bem legal. Caramba! Isso Língua, olha só. Isso Vamos lá, a gente vai aprender. E a gente vai aprender. Como o Glauber falou no começo, é na dor. É na dor. Vamos aprender. Se corrigindo mesmo, a gente tem que aprender. E a gente tem que ter humildade para aprender. Eu acho que é importante quando você quer, porque você tomou uma decisão, né, de aprender. E a gente tem que tomar essa decisão de aprender, se comprometer com o próximo. Você tem um trabalho também, que a gente... Porque essa parte de inclusão que estava falando da vida, né, que a pessoa também, né, os surdos também hoje estão acessando os lugares e tudo mais, e é direito de todo mundo, isso tem que ser, isso é básico de todo mundo, e você faz um trabalho também, né, além de tudo isso que você encabeça, com um rapaz, né, é isso que você ensina ali como é uma parte mais técnica de ferramenta, desenvolve isso, como é que funciona isso? Isso mesmo, eu interpreto um curso de eletromecânica, e esse aluno surdo, ele trabalha normalmente no dia, manhã e tarde, no seu horário comercial, e à noite ele faz esse curso. Legal. E esse curso de eletromecânica mexe com os equipamentos de solda, torno, caramba, serra-corte. Então, e você que faz todo esse meio. Isso mesmo, eu faço a parte de interpretação e a gente vai para o chão de fábrica. A gente vai lá na fábrica para que ele possa mexer nos equipamentos, não ficar só na teoria. E ele vai, sim, lá mexer com todos os equipamentos. Aqueles que cortam, aquele que... Meu Deus, mas você tinha comentado que no processo de infância se perde muito, né, da comunicação quando se tem ali a deficiência auditiva. E nesses casos, porque a gente sabe, por exemplo, que alguma coisa corta ou queima, às vezes nem precisamos colocar o dedo lá, porque a gente ouviu, mas às vezes as pessoas não passam por esse processo. Isso acontece lá contigo? Acontece sim com os surdos, eles perdem muita informação. Quando, voltando ao exemplo do pai e da mãe que estão conversando com o irmão e ele está aqui, o ouvinte, ele consegue sim perceber, olha, não coloca a mão no fogão porque eu acabei de assar um bolo, ele está quente, você vai queimar a mão. Está dando orientação para o irmão, mas ele está aqui, a criança ouvinte, ela consegue perceber. Então, esses cuidados, uma chave Phillips, uma chave Tetra. Então, que tem cada uma é diferente. Então, o pai, às vezes, ouvinte, assim, mexendo nas ferramentas em casa. Pega a chave Phillips ali, pega a chave de fenda para mim. Aí, mas qual que é essa daqui? Tá, essa daqui, então traz. No caso do surdo, o exemplo, por exemplo, esse surdo meu da eletromecânica, eu perguntei para ele uma situação e ele falou assim, não, meu pai nunca
nunca me dava atenção, eu ficava lá brincando, fazendo as coisas, e ele ia lá mexer com as coisas em casa, na família, Uhum. mas nunca tinha um contato. Por que que eu perguntei isso para ele? Porque aconteceu uma situação lá na fábrica. Nós estávamos na Serra Corte, então ele estava Meu. do meu lado, eu estava do lado do professor, interpretando para ele estava próximo da máquina, e ele de repente coloca o pé na máquina. A máquina estava ligada, porque o professor estava explicando como que era o funcionamento, quais são os botões, e de repente ele coloca o pé numa parte da máquina. Aí o coração, Corta? o coração, a adrenalina, né, já sobe até o último. Caramba. Eu disse, não, sai daí, não fica tão perto assim, não coloque o pé. Você Deixa eu te perguntar. você foi lá, empurrou ele? Eu coloquei a mão. Porque assim, nessa não, hora. para, Uhum. não anda mais. Que susto, imagina. A gente leva um susto. Caramba. Mas são princípios básicos, assim, de segurança. Não coloca a mão que tá quente, tá frio. Olha, você vai se queimar. Então, isso é um machucar. exemplo prático da realidade dessa perda de informação da infância, né? Que você vive isso. Caramba, é sério, né? E a pergunta que eu tenho para fazer agora também para você é que se nesse processo de desenvolver ele, na questão da tradução, você também está aprendendo eletromecânica. É uma boa pergunta. Essa é uma ótima Tá pergunta. aprendendo a fazer solda também, está se desenvolvendo em outro aspecto que talvez você... Sim, estou quase especialista Você em vai ganhar o solda, diploma MIG, também, MAG. assim? Caramba. Vai ganhar o diploma também? Não sei, vou ter que conversar com o Eu pessoal. acho com a que pessoa. não sei. Caramba, nossa, você trouxe um ponto aqui legal, porque você está interpretando para ele, ajudando ele na comunicação, mas é uma via de mão dupla também, porque você também está aprendendo, ele também está te ensinando, Sim. né? Olha que oportunidade fantástica, porque a generosidade, né, ajudar o próximo, você também se ajuda. Isso é muito legal, muito legal. E as pessoas, né, a gente gostaria que elas saíssem daqui, pelo menos, né, Glauber, com um desafio, né? A gente tem que lançar um desafio, né, para as pessoas, porque todo mundo só comentar a hashtag ali, tipo, Libras para Todos, isso não muda, né? Qual desafio que a gente pode lançar para o pessoal que está nos ouvindo ali? Essa é boa, porque aí o desafio é falar pelo menos o nome. Tá. Surdo. Então, quando você encontrar uma pessoa surda, aí você pode pelo menos fazer os cumprimentos. Aham. Oi. Oi. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Isso. Tudo bem. Tudo bem. Ou boa tarde. Ou boa noite. Legal. Dependendo. E falar o nome. Olha, meu nome. Meu nome. Seu nome, meu nome. Seu nome, meu nome. Isso. E o desafio é esse, pelo menos saber falar o próprio nome. O nome também vem do N? Do nome? Nome. Nome, eu gosto de aprender assim porque eu consigo assimilar. Porque aí você grava, né? E quem e hoje em dia a informação, então ele consegue ali. Você explicou que ali na UFSC tem o banco de sinais, tem todas essas partes que podem ser acessadas gratuitamente, que tem o alfabeto ali. Você tem também o INEP, que tem cursos gratuitos. Sim, né? Isso mesmo. Eles têm uma boa estrutura, é do governo, gratuito. A pessoa se inscreve e ela consegue fazer um curso básico de língua de sinais. Então, como é que fala em língua? Olha só, como a gente aprende rápido. Língua de sinais, né? Não tem desculpa. Olha aqui. Sem desculpa. Não tem desculpa para não aprender Libras. Então, alguns sinais são compostos, outros a gente consegue fazer direto. Então, na língua de sinais, fica assim, desculpa. Não tem. Não tem. Não tem. Ok. Então, não. Desculpa. Como é importante ver a parte visual, hein? Não tem. O microfone estava atrás de você, eu não consegui ver qual que era o movimento da sua mão. Se você estava fazendo assim ou assim. Isso. Aí, aqui eu perdi alguma... E é um Y, aí bate assim. Desculpa. 2 vezes. Desculpa. Não tem. Não tem. Então, Carol, agora um desafio. A gente vai olhar para lá. E para quem
falar, eu não consigo acessar, eu não sei por onde buscar, tem todos esses caminhos, a gente vai deixar o link, então, né? Desculpa, não tem. Não tem, ó, vamos lá de novo. Desculpa, não tem. Então, a gente lança esse desafio, né, para as pessoas que estão nos assistindo, porque se você conseguir, pelo menos, né, mudar a vida de uma pessoa um momento sequer, eu acho que a gente já atinge esse propósito aqui com o nosso... de amor com o próximo. Olha só! Com o nosso momento ali, né, de podcast. E a gente vai encaminhando para o final, que infelizmente a gente tem... isso aqui voa. Isso aqui... não, borboleta, mas o voar deve ter... aqui, né? O voo do pássaro, né? Então... o tempo, a gente pode falar assim, que o tempo, ele passa rápido. Tipo, rápido. Se eu usar o tempo voa também... Mas isso seria mais um termo. Né? Isso, é mais relacionado com a cultura ouvinte. O tempo voa. Ok. Mas se a gente for na essência, como que um ouvinte fala que o tempo voa? O tempo não voa. A essência. Voa? É verdade, voa, tipo assim, não faz sentido, porque é uma gíria, não faz sentido. De linguagem. Então passa rápido. Passa rápido. Essa consciência é importante ter. Que legal. Né? E eu fico muito feliz, cara, porque, assim, ó, de verdade, você tem feito um trabalho maravilhoso. Eu não conhecia, né, com essa profundidade, então você já conseguiu multiplicar seu conhecimento para mim, pessoas. Com a Carol, e a gente vai fazer todo o esforço e o trabalho que tiver ao nosso alcance para multiplicar com mais pessoas, e você marcou a vida das pessoas. E nós gostaríamos, de uma forma singela, também marcar a sua, em forma de agradecimento por tudo que você tem feito. E não é pela gente, pela Avan, pelos colaboradores, mas para as pessoas que precisam, né, ser incluídas e ter acesso à comunicação. Então, essa frase aqui, né, com você a Avan pode mais, eu só quero fazer uma alteração nela, se me permitir. Glauber, com você, sabe, as pessoas podem mais. Então, eu acho que essa parte de inclusão para todos, ela está acontecendo e muito graças a você. Então, cara, a gente só tem gratidão por isso e muito obrigado, cara. O trabalho que você faz é lindo e eu tenho certeza vai tocar a vida das pessoas, porque eu não consigo me sentir a mesma pessoa antes dessa conversa e da sua palestra. Não consigo. Então, eu me sinto responsável. Então, realmente, sou, né, a hashtag ali, Libras para todos, somos todos Libras, temos que aprender. Ela fez muito sentido, cara. Obrigado, de verdade. Bom, a gente fica muito feliz de ser um multiplicador, porque como você mesmo comentou, antigamente era de uma forma, hoje a gente consegue ter acesso à informação e a gente consegue desenvolver e a informação flui de uma maneira muito rápida. Então, um projeto como esse, para ajudar mais pessoas, assim, é uma alegria estar aqui com vocês, que bom, participar do podcast também, toda a equipe da Avan que me recebeu, o pessoal hoje de manhã, à tarde, assim, foi incrível, foi um dia para lembrar com muito carinho no coração. Agradecer ali no ponto eletrônico, né, a Gorete, né, que possibilitou que tudo isso também acontecesse, porque ela se preocupa muito com o desenvolvimento, não só da empresa, mas como todos também. Isso casa muito com o nosso propósito. E a gente sempre finaliza aqui o nosso Pode Mais com um quadro, né? O que pode e o que não pode, quando o assunto é língua. A língua de sinais, né? Então, Glauber, ali pensando ali no aspecto visual, né? Então, esta câmera aqui, ela é diretamente os olhos, a alma, né, de quem está nos assistindo, e quem não está nos assistindo, esse aqui é o coração, ele vai ouvir. Então, o que pode e o que não pode quando o assunto é língua de sinais? Primeiro não pode ou primeiro pode? Você que decide. Aqui, então, ó, bem direto ali. O que não pode? Falar linguagem. Aprendemos. Outras referências também, como mudinho,
O surdinho, pejorativo. Aham. Outras também como, ele é o moco, em algumas regiões do Brasil. Já ouvi bastante. Ou o surdo-mudo. Não precisa. Aham. Eles gostam de ser reconhecidos como surdo. Surdo. Então, Aham. não pode. É surdo. Surdo. Legal. Agora, o que pode? Pode ser sem vergonha. É legal isso aí. É legal. Então, a gente não precisa ficar com medo, receio. Eu tenho que fazer isso, mas eu tenho que fazer o sinal perfeitamente. Não. Fale de coração, fale com amor e calma. seja sem vergonha, com calma. Isso aí. Maravilha. Então, que oportunidade. Eu sou muito grato por esse momento que a gente vive. Porque a gente pode aprender. Cada vez mais. A gente sai de cada podcast, a gente se sente sempre melhor, indo com mais compromissos também, né, em várias áreas. Então, Glauber, muito obrigado. A gente vai deixar todos os links, a rede social, né, do Glauber aqui, também os projetos, tá? Para que todo mundo que tenha curiosidade, que se sentiu inspirado, possa ir atrás, possa ver e também ver como que pode ajudar. E não precisa de muito. Você já sair daqui, você ir, aprender o seu oi, o boa tarde, o seu nome, já vai ajudar bastante. E aí, conforme for se desenvolvendo. Obrigado, né, por esse momento de conhecimento, porque a gente acredita aqui que conhecimento é poder e quem sabe o que quer pode mais. Então, olha, valeu, obrigado. Obrigado. E, pessoal, tchau, até a próxima e espero do fundo do coração, de verdade, que a gente possa ter plantado uma sementinha em cada um de vocês. Valeu, pode mais. Valeu, obrigado e até a próxima. Tchau. Ó.